Meus queridos, uma ótima noite a todos. Eu estou gravando aqui hoje à noite, né? E se chegar ao vídeo aí, um ótimo dia, uma ótima tarde ou uma ótima madrugada, dependendo do horário que você estará assistindo e ouvindo esta pequena leitura de mais um livro que nós queremos ler, dando continuidade. Ó, carta de Paulo aos Romanos, sobre o comentário do Dr. James Dunn, tá bom? Hoje nós vamos ler a parte do contexto, tá bom? O autor, destinatário e algumas também questões. Vamos lá? Eu me chamo Francis Newton, como nós já devem conhecer. E se você gostou do nosso vídeo, por favor, se inscreva, dá um like, um coração, tá bom? Compartilhe com alguém que se interessa por estudos bíblicos, exegéticos e comentários, tá bom? Que de vez em quando eu estarei ainda produzindo mais vídeo para nós. É um registro que vem beneficiar também a nós, tá bom, meus queridos? Vamos lá. Nós vamos para o sumário do livro, tá bom? Esse é o primeiro livro de unboxing de 2 livros, tá bom? O segundo está aqui, tá bom? Muito bem. E aí nós vamos lá. O sumário vai nos dar uma ideia de que nós vamos ler. Praticamente, querido, eu não vou ler toda a parte deste, como é que a gente pode dizer, a introdução, né? Nós temos aqui a introdução do livro, do comentário do James Dunn. Ele praticamente estará dividido em 5 subtópicos, né? E aí nós temos o autor, aí nós temos Romanos no contexto de sua vida e obra, incluindo data, lugar de origem. Aí nós temos o segundo subtópico, que é os destinatários, né? A origem, característica da comunidade cristã em Roma. O terceiro subtópico é os propósitos da carta, objetivos declarados e estrutura da carta. O quarto subtópico é a coerência formal e teológica da carta. O quinto subtópico vai falar sobre a nova perspectiva sobre Paulo, Paulo e a lei, tá bom? Deixa eu mostrar para os irmãos aqui, só terem uma noção. Deixa eu ver se vai dar para nós, para os irmãos pegarem aqui. Ok, muito bem, ó. Ficou bem nítido, tá bom? E aí nós vamos lá, nós vamos ler. Já fiz aqui uma marcação. Bora lá. Introdução. E aí eu quero ler com os irmãos, tá bom? O autor, aí o primeiro subtópico nós vamos trabalhar sobre o autor, Romanos no contexto de sua vida e obra, incluindo data, lugar de origem. E aí nós, irmãos, nós temos uma só nesse autor. Ele destacou aqui mais ou menos, eu conferi aqui, 17 autores que ele consultou para escrever, ou para comentar, ou para explicar, ou para nos falar sobre o autor, tá bom? Praticamente é o apóstolo Paulo. Deixa eu só lhe mostrar aqui também, eu gosto. Vejam só, muito bem, ó. Ok. É chamada biografia, né? Vamos lá. E aí nós temos um parágrafo introdutório para nós entrarmos no primeiro subtópico. Nos diz assim, ó: ninguém hoje em dia tem dúvidas sobre o autor desta carta. E aí ele abre um parêntese para nós consultarmos o autor Granfide 1 e 2, né? E fecha parênteses. Praticamente é um dos biógrafos que ele também consultou. Eu quero repetir novamente. Ninguém hoje em dia tem dúvidas sobre o autor desta carta. Ele pede para nós consultarmos esse biógrafo, ou esse autor. Ele se identifica com a primeira palavra, Paulo, e é claramente aquele que é conhecido mais ou menos desde os primórdios do cristianismo, simplesmente como o apóstolo Paulo. Como veremos, há alguma disputa quanto à data em que ele escreveu a carta.
mas não muito sobre o lugar de origem. Todavia, mais importante do que estatísticas de data e lugar para a nossa compreensão da carta, é o pano de fundo da carta na vida e obra de Paulo, na altura da sua vida e obra em que escreveu. 3 elementos são de particular importância, sem os quais boa parte na carta continuará sendo obscura, na melhor das hipóteses, explicável na pior, tá bom? Então vamos lá para o primeiro subtópico, tá bom? Sobre o autor. Nós temos ele primeiro subtópico, que é o autor romano no contexto de sua vida e obra, incluindo data e origem. O interessante é que ele já vai dividir aqui o primeiro subtópico em 3 pequenos mini subtópicos, tá bom? Aí ele vai trabalhar Paulo era um judeu, tá bom? Ele nasceu e foi criado como judeu. Primeiro subtópico vai trabalhar Paulo era um judeu. Ele nasceu e foi criado como um judeu. Ele nunca deixou de ser judeu. O ponto às vezes é contestado, mas recentemente por parte de McCobb. Praticamente deve um autor que deve estar contestando a questão judaica do seu nascimento como judeu. Continuando, mas somente pelos que intencionalmente ignoram ou desconsideram a maior parte das evidências. O testemunho do próprio apóstolo Paulo. Aí ele vai dar uma referência que é capítulo 11, versículo 1. Abre aspas. Sou israelense, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Também Filipenses 3:5. Não pode ser deixado de lado sem uma razão muito boa. Até agora, nenhuma razão assim apareceu. Também não há motivos para duvidar da informação aqui é a carta, aqui é o livro de Atos, em Atos, de que Paulo nasceu em Tácio, da Cilícia, Atos 22:3. Mas se for assim, podemos tirar 2 implicações de outros dados. Primeiro, Paulo se identifica como um hebreu de Hebreus, Filipenses 3:5. No contexto do judaísmo da diáspora, isso tem de significar que Paulo foi criado para ser bem consciente e muito orgulhoso da sua herança como membro da nação judaica. E aí nós temos a segunda implicação, que é: ele era muito competente no grego, mesmo que seu estilo não seja o mais elegante. E aí ele pede para nós consultarmos novamente, praticamente, o comentário do Cranfield, né? Eu já dei uma olhada nesse livro, se não me engano. Esse livro ele foi traduzido e editado e escrito pela editora Vida Nova, mas eu não mais encontrei esse livro, viu? Vamos continuar a nossa leitura. Faz uso eficiente do estilo diatribe, que era muito usado nas escolas filosóficas. Aí ele pede para nós darmos uma olhada um pouco mais abaixo. E também das ideias estoicas. Veja, por exemplo, capítulo 1, versículo 28. Portanto, ele deve ter tido uma educação grega substancial em Tarso. Não podemos ser mais específicos, embora devemos notar o testemunho que Joséfo dá de si mesmo e de que seu grego falado era deficiente. Vamos aqui, queridos. Vamos correr, que já estamos chegando a 10 minutos já desse primeiro tópico e do seu primeiro subtópico, né? Porque nosso povo não gosta de pessoas que dominam os idiomas de muitas nações, ou que adoram seu estilo com dicção suave. Mas eles dão crédito apenas à sabedoria dos que têm conhecimento exato da lei e são capazes de interpretar o sentido das escrituras sagradas.
E aí praticamente deve ser referência ao livro do Flávio Joséfo, né? Não devemos presumir que esses dois elementos na educação de Paulo, hebraico e grego, estavam fundamentalmente em conflito. Muitos judeus da diáspora tinham um conceito elevado nas cidades em que tinham se estabelecido. Veja, por exemplo, Crabel. E abaixo ele está dando mais uma referência que praticamente deve ser o segundo subtópico 222. E a força do seu desejo de conservar sua identidade étnica era respeitado, permitindo alguns arranjos especiais bastante incomuns para a coleta do imposto do templo e seu transporte para Jerusalém todos os anos. Veja, por exemplo, e aí ele dá mais uma referência para nós pesquisarmos. Por isso, era bem possível para um judeu da diáspora ser cidadão romano, como era o caso de Paulo, de acordo com Atos 22, 25, sem deixar de se orgulhar da sua nacionalidade e herança, já que a cidadania romana era mais uma questão de conveniência que de identidade. Mesmo assim, esses dois elementos em sua criação, judeu, que falava grego, precisavam ser levados em consideração quando lemos do senso de Paulo em ser devedor tanto a gregos como a bárbaros, e de seu senso de missão, primeiro aos judeus e também aos gregos. E aí, Romanos capítulo 1, versículos 14 e o versículo 16. Ainda mais importante é que Paulo foi treinado como fariseu. Filipenses 3:5, também Atos 23:6 e Atos 26:5, o que demanda um período de estudo sob o mestre fariseu, quase com certeza em Jerusalém, já que os fariseus não estavam muito dispersos fora da Judéia. Assim está em Atos 22:3. Os fariseus já formavam um grupo diferenciado naquela época, e um traço característico comum parece ter sido sua preocupação com exatidão, precisão ou rigor na interpretação e observância da lei. Sobre isso também Joséfo também dá essa referência aqui, algumas referências. Quanto Atos 22:3 e 26:6 concordam, e as evidências dos evangelhos sinóticos combinam. Marcos 2:23, 3:5, 7, capítulo 7, de 1 a 13. Veja ainda mais uma referência de um livro que ele nos dá aqui para nós procurarmos. Outras palavras que evidentemente descrevem interesse característico dos fariseus, embora não exclusivamente, e sua dedicação para preservar a lei é zelo, que também afirmou tanto para si antes da conversão, Filipenses 3:6 e também Atos 22:3, quanto para seus contemporâneos judeus, também conferi Romanos 10:2. Entre os fariseus mais jovens, Paulo parece ter sido particularmente zeloso das tradições dos meus antepassados. Gálatas capítulo 1 e o versículo 14. E evidentemente ele via a perseguição da jovem igreja cristã como decorrência inevitável desse zelo. Filipenses 3:6. Do seu treinamento como fariseu, certamente vinha o tremendo conhecimento que Paulo tinha das Escrituras, não só da Torá, mas também dos profetas e dos escritos, de que ele faz uso extenso nesta carta. Ele também demonstra conhecimento dos escritos judaicos que circulavam na diáspora sem ter o status de escritura, particularmente, e a sabedoria, e aqui mais outra referência que eu não estou, e Salmos, isso mesmo. E também do seu treinamento como fariseu, sem dúvida, vinha sua habilidade como exegeta, como não poucos truques da profissão hermenêutica evidentes em passagens como os capítulos 4 e 5. O ponto básico para a nossa compreensão da carta, porém,
é que esse pano de fundo judaico e farisaico tornou-se e permaneceu parte integral de Paulo, sua identidade como judeu e seu interesse na herança de seu povo fornece um lado do diálogo que continua por toda a carta, o fio que passa para trás e para frente em todo o desenho. Meus queridos, nós já chegamos a mais de 15 minutos e aqui falamos só sobre o autor, viu? Tem um primeiro tópico e aí nós temos ainda, estamos no primeiro subtópico sobre o autor. Ainda falta mais o 1, 2, o segundo subtópico sobre o autor, terceiro subtópico, o quarto subtópico, para nós irmos para o destinatários, tá bom? Então, eu recomendo, se os irmãos terem um livro desse em casa, tá bom? Muito bem, muito obrigado e que Deus continue os abençoando. Amém.